Clara sentia o calor úmido e pesado do Rio de Janeiro enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Copacabana. Era uma tarde de dezembro de 1992, e a cidade fervilhava com aquele ritmo característico que só quem viveu no Rio de Janeiro pode compreender verdadeiramente. O aroma da água de cocô se misturava com o cheiro do mar e o som distante de um violão que alguém tocava na praia. Aos 31 anos, Clara trabalhava como enfermeira no Hospital Copa d'Or, um dos mais prestigiosos da cidade. Havia dedicado os últimos 12 anos de sua vida a cuidar de outros, mas sua própria situação financeira era precária. Vivia sozinha em um pequeno apartamento de 2 cômodos em Botafogo, onde o barulho do trânsito da praia a despertava todas as madrugadas. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 22 anos, e desde então lutara sozinha para sobreviver. Naquela tarde voltava de um plantão especialmente exaustivo no hospital. Havia sido um dia cheio de emergências, e seu uniforme branco ainda carregava as marcas de uma jornada difícil. Caminhava com passo firme pela Avenida Atlântica, mas seus olhos refletiam o cansaço de quem viu muito sofrimento em um só dia. Pensava em chegar em casa, preparar um café bem forte e talvez assistir a alguma novela para esquecer as preocupações. Enquanto esperava para atravessar a avenida, algo inesperado chamou sua atenção. Um carro Jaguar azul marinho, elegante e reluzente como um espelho, estava parado no meio da pista. Era um desses veículos que raramente se viam naquela região, onde a maioria das pessoas se locomovia de ônibus ou táxi. O contraste era tão evidente que Clara não pôde evitar olhar com curiosidade. O motorista do Jaguar parecia estar tendo uma discussão acalorada com outro homem através da janela. Clara pôde observar que o motorista era um homem de meia-idade, elegantemente vestido com um terno branco de linho impecável e uma gravata de seda azul que brilhava sob a luz do final da tarde. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado, e usava óculos escuros que lhe davam um ar sofisticado. Tudo nele emanava prosperidade e refinamento. De repente, a discussão se intensificou. O homem que estava do lado de fora do carro gritava algo sobre dinheiro, sobre uma dívida que deveria ser paga imediatamente. Clara, embora tentasse não se intrometer, não podia evitar escutar fragmentos da conversa. Palavras como último prazo, consequências e não há mais tempo chegavam até seus ouvidos. Então, tudo aconteceu em questão de segundos. O homem elegante do Jaguar tentou se afastar, mas aparentemente sofreu algo parecido com um infarte ou um ataque cardíaco. Seu corpo desabou sobre o volante, e o som estridente da buzina começou a ecoar por toda a quadra. O outro homem, assustado com o que acabará de presenciar, fugiu correndo e desapareceu entre a multidão. Clara, com todos os seus instintos de enfermeira ativados, não hesitou nem um segundo. Deixou cair sua bolsa no chão e correu em direção ao automóvel. A porta do motorista estava entreaberta, e ela pôde ver o homem inconsciente, com o rosto pálido e a respiração entrecortada. Imediatamente verificou seu pulso. Estava fraco, mas presente. Sua experiência lhe dizia que cada segundo era crucial. Com mãos firmes mas delicadas, Clara conseguiu acomodar o homem em uma posição mais segura. Afrouxou sua gravata e desabotoou os primeiros botões de sua camisa para ajudá-lo a respirar melhor. Enquanto isso, gritava pedindo para que alguém chamasse uma ambulância. Os pedestres começaram a se aproximar, formando um círculo curioso ao redor do Jaguar. Por favor, alguém chame uma ambulância, gritava Clara enquanto continuava monitorando os sinais vitais do homem. Suas mãos trabalhavam com a precisão de quem já salvou vidas antes. Verificava seu pulso constantemente, observava a cor de sua pele, certificava-se de que as vias respiratórias estivessem desobstruídas. Uma senhora idosa que vendia picolés na esquina se aproximou com um copo d'água. "Toma, querida", disse a Clara com voz trêmula. "Está muito mal o moço?" Clara sentiu gravemente enquanto continuava com seus cuidados. "Precisa chegar ao hospital urgentemente", murmurou, mais para si mesma que para a vendedora. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouviram-se as sirenes da ambulância se aproximando. Clara sentiu um alívio enorme, mas não se afastou do homem até que os paramédicos chegaram e assumiram a situação. Enquanto colocavam na maca, ela explicou rapidamente aos paramédicos tudo o que havia observado, os sintomas, o tempo decorrido, as medidas que havia tomado. Foi nesse momento, enquanto a ambulância se preparava para partir, que Clara notou algo que havia passado despercebido no meio da emergência.
No banco do passageiro do Jaguar havia uma maleta de couro marrom, elegante e obviamente cara. Estava ligeiramente aberta, e através da abertura podia-se ver a borda do que pareciam ser notas de dinheiro. Clara olhou ao redor. A multidão já estava se dispersando, cada um voltando aos seus próprios afazeres. Ninguém parecia ter notado a maleta. Ela sabia que não podia deixá-la ali, vulnerável a qualquer ladrão que passasse. Sem pensar duas vezes, pegou a maleta e decidiu que o melhor seria levá-la ao hospital para entregá-la ao homem quando ele se recuperasse. Quando chegou ao seu apartamento naquela noite, Clara não pôde resistir à curiosidade. Abriu cuidadosamente a maleta e seus olhos se arregalaram ao ver seu conteúdo. Estava cheia de notas de alta denominação, mais dinheiro do que ela jamais havia visto em toda sua vida. Havia também documentos que identificavam o homem como Roberto Tavares, um conhecido empresário dono de várias empresas de construção civil no Rio de Janeiro. Clara ficou sentada em sua pequena mesa da cozinha, olhando o dinheiro com uma mistura de fascinação e preocupação. Aquela quantia poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Poderia se mudar para um apartamento melhor, talvez até comprar um próprio. Poderia viajar, estudar, fazer todas as coisas que sempre sonhara mas nunca pudera se permitir. Mas enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, a imagem do homem inconsciente no Jaguar não a abandonava. Lembrava-se de seu rosto pálido, da forma como sua respiração havia se tornado tão laboriosa. Aquele dinheiro era dele, e ela sabia que o certo era devolvê-lo. No dia seguinte, Clara se dirigiu ao Hospital Samaritano, onde Roberto Tavares havia sido levado. Carregava a maleta firmemente contra o peito, sentindo o peso tanto físico quanto moral de seu conteúdo. Ao chegar ao hospital, dirigiu-se ao balcão de informações. "Bom dia", disse Clara à recepcionista. "Ontem ajudei um senhor que teve um infarte na rua. O nome dele é Roberto Tavares. Gostaria de saber como ele está e, se possível, visitá-lo." A recepcionista, uma mulher de meia idade com óculos grossos, olhou-a com certa desconfiança. "A senhora é familiar do Sr. Tavares?" perguntou com tom formal. "Não, sou enfermeira. Eu o socorri quando ele passou mal ontem na rua", explicou Clara, mostrando sua credencial profissional. "Tenho algo que pertence a ele e preciso devolver." Depois de algumas verificações e ligações telefônicas, a recepcionista informou que o Sr. Tavares estava estável, mas ainda em cuidados intensivos. Seus familiares haviam sido notificados e estavam a caminho do hospital. Clara pediu que informassem que ela estivera lá e que voltaria mais tarde. Enquanto esperava na sala de espera, Clara observou as pessoas que chegavam perguntando por Roberto Tavares. Primeiro chegou uma mulher elegantemente vestida, de uns 50 e poucos anos, que falava com a recepcionista em voz alta e com tom imperioso. "Sou Márcia Tavares, a esposa do Sr. Tavares", declarou com autoridade. "Exijo ver meu marido imediatamente." Pouco depois chegaram dois rapazes jovens, evidentemente filhos de Roberto. Clara pôde ouvir fragmentos de suas conversas enquanto esperavam. Não falavam tanto da saúde do pai quanto de assuntos relacionados aos negócios da família. Mencionavam contas bancárias, propriedades, e o que aconteceria com as empresas se ele não se recuperasse. Clara se sentiu desconfortável ouvindo essas conversas. Achou estranho que num momento tão delicado, quando a vida de Roberto pendia por um fio, seus familiares estivessem mais preocupados com seus bens do que com sua recuperação. Finalmente, depois de várias horas de espera, Clara pôde falar com um dos médicos. Explicou quem era e como havia ajudado Roberto no dia anterior. O doutor informou que o paciente havia sofrido um infarte severo, mas que sua intervenção rápida provavelmente lhe salvara a vida. "Posso vê-lo?" perguntou Clara. "Tenho algo que pertence a ele e gostaria de entregar pessoalmente." O médico a acompanhou até o quarto de cuidados intensivos. Roberto estava conectado a vários monitores, mas estava consciente. Quando viu Clara entrar, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. "A senhora", murmurou com voz fraca, "a senhora é a mulher que me ajudou ontem." Clara se aproximou da cama com cuidado. "Sim, Sr. Tavares. Fico feliz em ver que está melhor." Levantou a maleta e a colocou sobre a mesa auxiliar. "Encontrei isto em seu carro ontem. Pensei que deveria devolver." Roberto olhou para a maleta e depois para Clara, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo.
A senhora viu o que havia dentro? Perguntou lentamente. Clara assentiu honestamente. Sim, vi. Mas sabia que não me pertencia. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Em seus 62 anos de vida, nunca havia conhecido alguém que devolvesse voluntariamente uma quantia tão grande de dinheiro. Todas as pessoas em sua vida, incluindo sua família, sempre estiveram mais interessadas no que ele possuía do que em seu bem-estar pessoal. Por quê? Perguntou com voz embargada. Por que não ficou com o dinheiro? Ninguém saberia. Clara sentou-se na cadeira ao lado da cama. Porque não era meu, respondeu com simplicidade. E porque eu vi ontem lutando pela vida. Dinheiro não vale nada se não há vida para aproveitá-lo. Roberto fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando essas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Clara, disse ele, tendo aprendido seu nome pelos registros do hospital, quero contar algo para a senhora. Esse dinheiro que devolveu, era dinheiro que eu havia sacado para pagar uma dívida muito perigosa. Há pessoas que me ameaçaram, que querem me fazer mal se eu não pagar. Mas graças à senhora, não só tenho dinheiro, como também tenho a vida para poder resolver meus problemas. Clara ouviu atentamente, começando a entender a gravidade da situação que havia presenciado no dia anterior. Mas há algo mais importante, continuou Roberto. Durante toda a minha vida estive rodeado de pessoas que só me veem como uma fonte de dinheiro. Minha esposa, meus filhos, meus sócios, todos querem algo de mim. Mas a senhora, uma completa desconhecida, salvou minha vida e devolveu meu dinheiro sem pedir nada em troca. Isso me fez refletir sobre muitas coisas. Clara se sentia desconfortável com tanta gratidão. Só fiz o que qualquer pessoa decente teria feito, murmurou. Não, disse Roberto firmemente. Não qualquer pessoa. Acredite, conheço as pessoas. O que a senhora fez é extraordinário. Durante os dias seguintes, Clara visitou regularmente Roberto no hospital. Levava livros para ler para ele, contava histórias de seus pacientes, sem violar a confidencialidade, é claro, e simplesmente fazia companhia. Notou que seus familiares visitavam poucas vezes, e quando faziam, as conversas sempre giravam em torno dos negócios. Uma tarde, enquanto Clara lia um conto de Machado de Assis, Roberto a interrompeu suavemente. Clara, há algo que quero propor. Ela levantou os olhos do livro, curiosa. Tenho pensado muito nesses dias, começou Roberto. Meu médico me disse que preciso reduzir o estresse em minha vida se quero evitar outro infarte. Mas também me dei conta de que não tenho ninguém em minha vida que realmente se preocupe comigo como pessoa. Clara franziu a testa, sem entender aonde ele queria chegar. Quero oferecer um emprego, continuou Roberto. Ser minha enfermeira particular. O salário seria 5 vezes o que ganha no hospital, teria seu próprio quarto em minha casa, e todas as despesas cobertas. Só peço que me ajude a me recuperar completamente. Clara ficou sem palavras. A oferta era tentadora, mas algo a inquietava. Senhor Tavares, agradeço muito sua oferta, mas... Mas o quê? Perguntou ele suavemente. Não quero que pense que o ajudei por interesse, respondeu Clara honestamente. E também não quero que sua família pense que estou me aproveitando da situação. Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Clara havia visto em seu rosto. Sabe o que isso me mostra? Que tomei a decisão certa. Uma pessoa interessada teria aceitado imediatamente sem fazer perguntas. Clara refletiu por alguns momentos. Seu trabalho no hospital era exaustivo e mal remunerado. Essa oportunidade poderia mudar sua vida completamente. Mas mais importante ainda, sentia uma genuína preocupação pela saúde de Roberto. Se eu aceitar, disse finalmente, seria estritamente como sua enfermeira. Meu trabalho seria cuidar de sua saúde, nada mais. Claro, assentiu Roberto. É exatamente o que preciso. Uma semana depois, Clara se mudou para a mansão de Roberto em Ipanema. A casa era impressionante, uma construção dos anos 1950 com vista para o mar, pisos de mármore, e móveis antigos que contavam histórias de gerações passadas. Clara tinha um quarto próprio com banheiro privativo, e um pequeno consultório médico havia sido instalado especialmente para o cuidado de Roberto.
Os primeiros dias foram de adaptação. Clara estabeleceu rotinas de medicação, exercícios de reabilitação cardíaca e uma dieta específica para a recuperação de Roberto. Também organizou um horário de atividades que incluía caminhadas suaves pela praia, sessões de leitura e momentos de relaxamento. A esposa de Roberto, Márcia, inicialmente mostrou resistência à presença de Clara. Via-a como uma intrusa em seu lar e não perdia a oportunidade de deixar isso claro. Não entendo por que precisamos de uma enfermeira morando em casa, comentava com Roberto em tom desdenhoso. Há excelentes serviços de enfermagem que podem vir por horas. Mas Roberto se mantinha firme em sua decisão. Clara salvou minha vida, respondia simplesmente. E sua presença aqui me dá a tranquilidade que preciso para me recuperar completamente. Com o passar das semanas, Clara começou a conhecer melhor a dinâmica familiar dos Tavares. Márcia passava a maior parte de seu tempo em clubes sociais ou fazendo compras com as amigas. Os filhos, Marcelo e Renato, visitavam ocasionalmente, mas sempre com algum pedido de dinheiro ou algum problema nos negócios que precisava da atenção do pai. Clara observava essas interações com discrição, mas não podia evitar sentir certa tristeza por Roberto. Apesar de ter uma família e uma fortuna considerável, parecia ser uma pessoa muito solitária. Uma tarde, enquanto Clara ajudava Roberto com seus exercícios de reabilitação na varanda com vista para o mar, ele parou e a olhou com seriedade. Clara, posso perguntar algo pessoal? Claro, Sr. Tavares. Por que nunca se casou? Uma mulher como a senhora, tão carinhosa e dedicada. Clara sentiu um nó na garganta. Era uma pergunta que havia feito muitas vezes a si mesma. Acho que nunca encontrei a pessoa certa, respondeu depois de um momento. Sempre estive tão focada em minha carreira, em cuidar dos outros, que nunca me dei tempo para cuidar de mim mesma. Roberto assentiu compreensivamente. Entendo essa sensação. Às vezes a gente se dedica tanto aos outros que esquece da própria felicidade. E o senhor? Perguntou Clara com cuidado. É feliz em seu casamento? Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando as ondas do mar que se quebravam na praia. Há muito tempo que Márcia e eu somos mais sócios que esposos, admitiu finalmente. Nos casamos muito jovens, quando eu estava apenas começando nos negócios. Ela me ajudou muito naqueles primeiros anos, mas o amor foi se perdendo entre as obrigações sociais e os compromissos empresariais. Clara sentiu uma onda de compaixão por ele. Deve ser muito solitário, murmurou. Era, disse Roberto, olhando-a diretamente. Até a senhora chegar. Essas palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ambos podiam sentir, mas que nenhum se atrevia a verbalizar completamente. Os meses passaram, e a saúde de Roberto melhorou notavelmente sob os cuidados de Clara. Sua pressão arterial se estabilizou, havia perdido o peso que o médico recomendara, e seu estado de ânimo havia melhorado consideravelmente. Mas além da recuperação física, havia algo mais profundo acontecendo entre Clara e Roberto. Haviam desenvolvido uma rotina que ia além da relação enfermeira-paciente. Tomavam café da manhã juntos todas as manhãs, discutindo as notícias do dia e compartilhando anedotas de suas vidas passadas. Clara havia começado a contar sobre sua infância, seus pais, seus sonhos frustrados. Roberto, por sua vez, falava de sua juventude, de como havia construído seu império empresarial do nada, e dos sacrifícios que teve que fazer no caminho. Uma noite de junho, durante um dos invernos mais suaves que o Rio havia experimentado em anos, Clara estava revisando os medicamentos de Roberto quando ele a chamou da sala de estar. Clara, poderia me fazer companhia por um momento? Ela encontrou Roberto sentado diante da lareira, com uma taça de vinho tinto na mão e outra esperando por ela na mesa auxiliar. Sente-se comigo, pediu suavemente. Há algo importante que quero dizer. Clara sentou-se na poltrona oposta, sentindo que algo significativo estava por acontecer. Durante esses meses, começou Roberto, a senhora cuidou de mim de uma maneira que vai além do profissional. Foi minha companheira, minha confidente, minha amiga. E no processo, me dei conta de algo que não esperava. Clara sentia seu coração bater mais rápido, mas se manteve em silêncio. Me apaixonei pela senhora, continuou Roberto com voz trêmula. Sei que pode parecer inapropriado, sei que há uma diferença de idade, sei que sou casado, mas não posso negar o que sinto.
Clara sentiu que o mundo parava ao seu redor. Durante esses meses, ela também havia desenvolvido sentimentos profundos por Roberto, mas os havia mantido cuidadosamente guardados, convencendo-se de que eram apenas o resultado da intimidade que surge de cuidar de alguém. Roberto, sussurrou, usando seu nome próprio pela primeira vez. Não me responda agora, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse. Queria ser honesto com a senhora, como sempre foi comigo. Clara se levantou e se aproximou dele. Sem dizer palavra, pegou sua mão entre as suas. Eu também senti algo especial entre nós, admitiu finalmente. Mas a situação é muito complicada. Eu sei, respondeu Roberto. Mas na minha idade, e depois de ter estado tão perto da morte, aprendi que a vida é muito curta para não ser honesto sobre o que se sente. Aquela noite marcou um ponto de inflexão em seu relacionamento. Embora nada físico tenha acontecido entre eles, ambos haviam reconhecido abertamente seus sentimentos. Os dias seguintes estiveram carregados de uma tensão emocional que era tanto bela quanto dolorosa. Clara sabia que estava numa situação eticamente complicada. Era funcionária de Roberto, ele era casado, e ela era responsável por seu cuidado médico. Mas também sabia que o que sentia por ele era real e profundo. Uma semana após essa conversa, Márcia Tavares fez um anúncio que mudaria tudo. Durante o jantar, com Clara presente como sempre, Márcia declarou que havia decidido pedir o divórcio. Falei com meus advogados, anunciou com frieza. Acho que é melhor para nós dois formalizarmos o que já é uma realidade. Fomos estranhos vivendo sob o mesmo teto durante anos. Roberto a olhou surpreso. Tem certeza disso, Márcia? Completamente, respondeu ela. Já temos tudo acertado. Fico com a casa de Búzios e uma pensão mensal. Você fica com o resto dos bens e esta casa. Clara se sentia desconfortável presenciando essa conversa tão pessoal, mas Márcia parecia indiferente à sua presença. Há mais uma coisa, acrescentou Márcia com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou me mudar na próxima semana para Búzios. Suponho que não vai mais precisar dos serviços de sua enfermeira particular. Foi então que Roberto se incorporou em sua cadeira, com uma firmeza que Clara não havia visto antes. Clara fica, declarou categoricamente. Seu trabalho aqui não terminou. Os meses seguintes foram de grandes mudanças. Márcia se mudou definitivamente para a costa, os trâmites do divórcio avançaram sem maiores complicações, e Clara continuou morando na casa, cuidando de Roberto, mas agora também enfrentando a nova dinâmica de seu relacionamento. Uma tarde de primavera, enquanto passeavam pela orla de Ipanema, Roberto parou junto a um coqueiro e pegou as mãos de Clara entre as suas. Clara, quero perguntar algo, e quero que seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, sentindo borboletas no estômago. Poderia imaginar um futuro comigo? Não como minha enfermeira, mas como minha companheira de vida. Clara sentiu que as lágrimas começavam a brotar de seus olhos. Durante meses havia sonhado com esse momento, mas também havia temido que fosse impossível. Sim, sussurrou. Sim, posso imaginar. Roberto sorriu com uma felicidade que Clara nunca havia visto nele. Então, quando o divórcio for definitivo, se casaria comigo? Sim, respondeu Clara sem hesitar, e desta vez falou com voz firme e clara. Sim, me casaria com você. Se casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena mas elegante na mesma igreja onde Roberto havia sido batizado 63 anos antes. Clara usava um vestido simples mas lindo, e Roberto parecia mais saudável e feliz do que se havia visto em anos. Os filhos de Roberto compareceram ao casamento, embora com evidente relutância. Depois da cerimônia, Marcelo, o mais velho, se aproximou de Clara com um sorriso forçado. Espero que faça meu pai feliz, disse com um tom que não soava completamente sincero. Esse é meu plano, respondeu Clara com diplomacia, mas com firmeza. Os primeiros anos de casamento foram os mais felizes na vida de ambos. Clara deixou seu trabalho como enfermeira para se dedicar completamente à sua nova vida, mas não perdeu sua vocação de cuidar dos outros. Convenceu Roberto a doarem uma parte significativa de sua fortuna para criar uma fundação que ajudasse crianças órfãs e idosos sem recursos. Quero que nosso dinheiro faça uma diferença real no mundo, explicou Clara uma tarde enquanto revisavam os projetos da fundação.
Nós dois sabemos o que é estar sozinho e precisar de ajuda. Roberto, que inicialmente havia relutado em se desfazer de tanto dinheiro, logo se envolveu apaixonadamente no projeto. Visitavam regularmente os centros de cuidado que financiavam, e Clara se encarregava pessoalmente de supervisionar a qualidade do cuidado médico que era proporcionado. Mas a verdadeira prova de seu amor chegou 5 anos depois de casados, quando Roberto sofreu um segundo infarte, desta vez mais severo que o primeiro. Clara, que agora tinha 41 anos, se tornou novamente sua enfermeira, mas desta vez também era sua esposa. Não vai me deixar, dizia Clara enquanto cuidava durante sua recuperação. Ainda temos muitas coisas para fazer juntos. Com uma mulher como você ao meu lado, respondia Roberto fracamente mas com um sorriso, como poderia me render? Roberto se recuperou completamente desse segundo infarte, e os médicos atribuíram grande parte de sua recuperação ao excelente cuidado que recebia em casa e ao ambiente de amor e tranquilidade que Clara havia criado para ele. Ao final da história, Clara refletia sobre a reviravolta inesperada que sua vida havia tomado. Havia começado como uma enfermeira solitária que lutava para chegar ao fim do mês, e se tornará a esposa amada de um homem extraordinário. Mas mais importante ainda, havia encontrado seu propósito: cuidar não só de Roberto, mas usar seus recursos para cuidar de muitas outras pessoas que precisavam de ajuda. Alguma vez se arrependeu? Perguntou Roberto uma noite enquanto jantavam na varanda de sua casa, rodeados pelo perfume dos jasmins que Clara havia plantado. Do quê? Perguntou ela, genuinamente confusa. De ter devolvido aquela maleta naquele dia. Se tivesse ficado com o dinheiro, poderia ter tido uma vida completamente diferente. Clara o olhou com ternura e pegou sua mão enrugada entre as suas. Se eu tivesse ficado com o dinheiro, nunca teria te conhecido realmente. Teria sido apenas uma ladra que se aproveitou de sua desgraça. Em vez disso, devolvendo-o, encontrei algo muito mais valioso que dinheiro. Encontrei o amor. Roberto levou a mão de Clara aos lábios e a beijou suavemente. E eu encontrei a mulher que me mostrou que ainda havia bondade genuína no mundo. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu carioca, Clara e Roberto permaneceram sentados em silêncio, de mãos dadas, sabendo que haviam encontrado juntos algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar: o amor verdadeiro e a companhia autêntica. Sua história se tornou uma lenda em Copacabana, onde os vizinhos ainda lembram da enfermeira que salvou um milionário e acabou conquistando seu coração com sua bondade. E a fundação que criaram juntos continuou ajudando milhares de pessoas, demonstrando que quando o amor verdadeiro se combina com recursos abundantes, pode mudar não apenas 2 vidas, mas o mundo inteiro.